Temos a grata satisfação de receber na manhã desta segunda-feira, aqui na nossa entrevista do dia, o pastor José Alencar Lulier Júnior, falando sobre a reforma protestante. Ele que é o pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, aqui de Itaió. Pastor, como já dissemos, é realmente uma satisfação conversar com o senhor na manhã de hoje. E vamos falar então sobre esse movimento que foi a Reforma Protestante. O que foi esse movimento religioso do século XVI e por que ele aconteceu? Obrigado e bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Aristeu. Bom dia, Lucas. Nossos irmãos que estão aqui conosco aqui nesta manhã. Bom dia, querido ouvinte. Para mim é uma alegria poder estar aqui de novo, aqui na Rádio Educadora. Eu não estou tão acostumado assim a falar ao vivo, né, aqui no rádio. Normalmente os programas são gravados. Não tenho aqui a mesma prática de desenvoltura do Padre Márcio, com o programa Evangelize, mas a gente tem essa proposta de partilhar um pouco aqui com vocês, um pouco da nossa caminhada como Igreja da Reforma. Uma alegria para mim estar aqui com vocês. Como já disse a Jéssica, que tantas vezes eu dou bastante trabalho para ela ali na preparação dos programas. Às vezes a coisa está atrasada e eu digo, Jéssica, quebra o nosso galho aí, né? Sempre lembrando aqui o Lucas, aqui ele com a seleção vascaína dele aqui também, que a gente ouve lá. Não sei como é que fica na Série B, mas isso é um detalhe. Mas o Aristeu, o cara que dá bastante trabalho para a Viviane, para a esposa dele lá. Do Jefferson eu não sei nada ainda, mas eu chego lá também. Mas brincadeiras à parte, quero começar partilhando um pouco sobre isso que agora o Jefferson me perguntou, sobre o movimento da Reforma Protestante, o movimento da Reforma lá do século XVI. Como se deu isso? Primeiramente, a igreja cristã, na época, a igreja maior que se tinha, a igreja de Roma, ela havia se afastado do seu objetivo. Era uma igreja que tinha se deixado muito levar pela questão do poder político, poder econômico, e havia na época também o projeto de construir o que hoje nós conhecemos como a Basílica de São Pedro. Então, na época, de uma forma especial, além de a igreja ter se deixado levar bastante pelo lado do poder e ter esquecido da sua missão básica de evangelizar as pessoas necessitadas, evangelizar as pessoas, falar de Jesus às pessoas, ela também acabou se deixando levar pela tentação de cair na venda de indulgências com o objetivo de arrecadar os fundos necessários para a construção, pagamento dos empréstimos feitos para a construção da Basílica de São Pedro na época. Então, o que aconteceu foi o seguinte, que se tinha uma venda como se fosse uma venda de passaportes para o céu, onde a pessoa era anunciada a pessoa que ela comprando aquela carta que havia sido selada pelo Papa, ela teria acesso ao céu, ou seja, as pessoas que estariam naquela concepção de que eles tinham na época de purgatório, sairiam do purgatório para o céu. E Martinho Lutero foi um homem que já há muito tempo tinha uma profunda busca por querer fazer a vontade de Deus e alcançar a salvação. Porém, no primeiro momento, ele fazia isso pensando o que eu posso fazer para alcançar a salvação. E chega um momento de sua caminhada em que, iluminado lá por Romanos, capítulo 1, versículo 17, onde nós vemos o justo viverá por fé, ele descobre que a nossa salvação ela não é através de nossas obras, mas sim pela graça de Deus e mediante a nossa fé em Jesus Cristo. E essa fé que nos é ensinada, revelada através das Sagradas Escrituras. Então Martinho Lutero começa um movimento onde ele tenta trazer a igreja de volta ao seu centro. Então, na verdade, o movimento da Reforma ele não foi um movimento separatista, como muito foi pregado na época. Martinho Lutero era um homem fiel à sua igreja e ele queria uma reforma da igreja cristã. Mas como isso não foi compreendido pela igreja da época, e isso é importante ressaltar, hoje se encara a reforma de uma forma diferente. Mas na época isso não foi bem aceito. Martinho Lutero foi excomungado da igreja
da sua igreja, a qual ele era fiel, e com isso também começaram a surgir outras igrejas. Mas então, quando isso começa de uma forma bem especial, quando lá no dia 31 de outubro de 1517, o reformador Martinho Lutero ele escreve 95 teses falando do seu posicionamento, falando do que a Bíblia fala sobre a salvação e questionando o que a igreja na época estava pregando, o que a igreja na época estava fazendo. E isso ele coloca lá na porta de um castelo, da porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha, em um local onde as pessoas certamente passariam por ali para ver os avisos e ver da igreja e os assuntos que estavam ali para ser discutidos. Então o objetivo era discutir aquelas 95 teses, chamando as pessoas para isso, para essa concepção de salvação mediante a graça de Jesus, a graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, que é revelada através das Sagradas Escrituras. Então nós podemos dizer que no centro, no coração da mensagem da Reforma está isso, que nós somos salvos pela graça de Deus, ou seja, a salvação é um presente de Deus para nós. E o que nos dá acesso a isso é a fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e que tudo isso nos é revelado, nos é ensinado e fortalecido pelas Sagradas Escrituras, pela Bíblia. Correto. Pastor Alencar, e essa relevância dessa mensagem da Reforma Protestante, qual que é a relevância para as igrejas cristãs de hoje? Bom, nós estamos agora, hoje, completando 497 anos da Reforma Protestante. Daqui a 3 anos estaremos celebrando aí os 500 anos da Reforma Protestante, onde igrejas ao redor do mundo inteiro já estão se preparando para fazer uma grande celebração em torno dessa data, né? E lembrando qual é a relevância da Reforma Protestante para os dias de hoje. Basicamente, a Reforma Protestante ela aponta para a centralidade de Jesus na pregação da igreja. Ou seja, as igrejas são desafiadas pela mensagem da Reforma a sempre de novo olhar para Jesus Cristo como o autor e consumador da nossa salvação. Ou seja, em um tempo onde cada vez mais se fala da tal da teologia da prosperidade, onde muitas pessoas têm se confundido e falado mais da questão de alcançar a Deus através das suas obras e falando menos de Jesus, a mensagem da Reforma traz as igrejas de novo a refletirem que Jesus é o centro da igreja. Jesus precisa ser o alvo precisa ser aquilo que está no centro da evangelização. Que Jesus precisa ser o nosso alvo como cristãos. Precisamos olhar para Jesus e sempre de novo e não colocando outras coisas como o centro da nossa pregação. E infelizmente, há muitas igrejas hoje que estão falando de muitas coisas. Fala-se de curas, fala-se de prosperidade, de resolver os seus problemas, mas pouco se tem falado de Jesus. E isso é o que a Reforma Protestante vem nos desafiar hoje. E aí eu falo a todas as igrejas cristãs. E nós vemos que a Reforma Protestante, essa mensagem da Reforma, era uma mensagem cristã, não é uma mensagem só dos evangélicos. Hoje nós vemos, por exemplo, o atual Papa de Roma, ele fala de novo bastante em buscar a simplicidade de falar de Jesus para as pessoas humildes. Ou seja, isso é o que a Reforma basicamente pregou no seu tempo e prega para nós hoje em nossos dias. Correto. Pastor Alencar, inclusive hoje, comemorando esta data, que é de muita importância, nós teremos um culto especial aqui em Itaió, não é, pastor? Sim, hoje à noite, às 20 horas, ali no templo da comunidade evangélica de confissão luterana, em Itaió, nós teremos um culto de oração do Dia da Reforma. É um momento especial de louvor, de reflexão, mas de forma especial de oração, onde queremos orar pelas pessoas que lá estarão, orar por nossas famílias, orar por nossas igrejas, e aí eu digo por todas as igrejas cristãs do mundo, orar pelo nosso país, orar pelo mundo em que nós vivemos. Queremos refletir sobre a mensagem da Reforma e também ter um momento especial de louvor a Deus por tudo aquilo que Ele é na nossa vida, não só pela Reforma Protestante, mas pela sua ação, pelo seu amor
e porque Ele, mediante a fé em Cristo Jesus, Ele nos permite ter a certeza de uma salvação, de uma vida eterna com Ele. Ou seja, nós teremos também, nesse sentido, momentos de louvor, onde teremos a participação da banda de jovens lá do Salto, da banda de jovens aqui da comunidade do centro aqui de Itaió, onde nós teremos o grupo de missionários de senhoras que estará lá também louvando a Deus conosco, onde nós também teremos outros grupos que estarão, o coral paroquial aqui da paróquia de Itaió, teremos alguns membros do coral paroquial lá conosco. Enfim, queremos ter um grande momento bonito de celebração, de reflexão, de louvor e adoração a Deus. E todos vocês são convidados, todo ouvinte está convidado, não importando a sua igreja, a sua denominação cristã, você é convidado a celebrar conosco. Pastor Alencar, nós queremos agradecer imensamente sua participação na manhã de hoje, falando sobre a Reforma Protestante, que hoje completa 497 anos, e também para o amigo ouvinte, com essa simples explicação, né, realmente também é importante para explicar um pouquinho mais o porquê e como tudo aconteceu. Pastor Alencar, nós queremos agradecer e deixar também um espaço para a sua mensagem, talvez ainda passar outro recado ou alguma outra mensagem especial relacionada a esse dia. Nós queremos agradecer e dizer, claro, que estaremos sempre à disposição. Aproveito também aqui para convidar os ouvintes também para o culto que nós teremos no próximo domingo, domingo de finados, que será às 9 horas da manhã, lá na capela do cemitério evangélico aqui de Itaió. Então todos são convidados. E uma vez mais agradecer a vocês aqui por esse espaço, agradecer aí pela oportunidade que temos sempre de novo de partilhar a palavra de Deus através aqui das ondas da Rádio Educador e também através da internet, onde nós temos esse programa aí todos os domingos pela manhã, às 7h30 da manhã, uma semana está a cargo da nossa comunidade aqui de Itaió, outra semana a cargo da paróquia lá de Pouso Redondo. É muito bom, importante nós termos esse espaço de divulgação do Evangelho. É muito bom e importante nós podermos partilhar com as pessoas um pouco daquilo que nós temos partilhado aí com as nossas comunidades, né? E o meu desejo, a minha oração, que Deus continue abençoando o trabalho de vocês aqui da rádio, abençoando o ministério, o trabalho de vocês aqui como locutores, né? Eu que procuro sempre, todo dia, estar ali ouvindo ao menos um pouco ali do jornal, primeira edição. Às vezes eu acordo um pouco mais tarde, principalmente agora que eu resolvi aprender a tocar acordeon, então eu fico aterrorizando a minha família durante a madrugada, que é o horário que eu consigo ensaiar. Então eu ensaio até 1h da manhã, então eu acabo acordando um pouco mais tarde, então eu não escuto todo o programa. Mas sempre de novo, quando vocês falarem alguma coisa ali, principalmente ali naqueles últimos 15 minutos, podem ter certeza que eu estou ouvindo os comentários por ali, por isso que eu sempre, de novo, lembro de vocês. No volta e meia, assim, eu fico até tentado a fazer comentários assim, a respeito daquilo que o Aristeu fala ali no início da manhã, lá no início do programa, mas isso aí é outro caso à parte, depois eu comento aqui com ele. Mas que bom vou ter esse tempo aqui e amizade com vocês. Muito obrigado.